João 8, do 1 em diante. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhes, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Esse texto é muito conhecido. O tema que eu dei foi o poder do perdão. O perdão dado por Jesus restitui a vida numa sentença de morte. Aqui, Jesus estava ali ensinando, diz que ele estava ensinando, o povo vinha ter com ele estava ensinando no templo, e aí vieram os escribas e fariseus ali. E esses escribas e fariseus eram os, digamos, os religiosos da época. Eles conheciam tudo da lei. Eles sabiam o que a lei dizia. Eles tinham a lei decorada nas suas mentes. E eles trouxeram, então, esta mulher até Jesus, que estava em pecado. Ela estava em pecado. Era uma mulher que estava em adultério. E ela tinha uma sentença de morte sobre ela. Porque a lei, lá em Levíticos 20:10, a lei dizia que quem era pego em adultério, a pena era a morte, por apedrejamento, uma morte triste. Mas essa era a sentença, uma morte por apedrejamento. Só que a lei diz que devia ser morto o adúltero e a adúltera. Porque ninguém comete adultério sozinho. Precisa de duas pessoas. E os escribas e fariseus que trouxeram esta mulher, eles sabiam da lei. Eles sabiam que a lei dizia que tinha que matar a ambos. Mas eles só trouxeram a mulher. Eles não estavam nem um pouco preocupados com a lei. Ou nem um pouco preocupados em fazer valer a lei. Eles estavam, diz o texto, tentando a Jesus. Por que tentando a Jesus? Porque Jesus era judeu e a lei de Moisés, que dizia que devia ser morta a mulher. E se Jesus dissesse que não, que ela não podia morrer, eles iriam acusar Jesus de estar indo contra a lei de Moisés. Então eles teriam motivos para dizer não, ele está blasfemando, ele não é de Deus, porque ele não respeita a lei. E se Jesus dissesse sim, ela merece a morte. Então tudo aquilo que ele vinha pregando, que ele vinha falando sobre amor, sobre perdão, toda a pregação dele até aqui seria nula. Não valeria de nada. Ele falava sobre amor, sobre compaixão, mas se ele fizesse a lei valer na vida da mulher, então toda a pregação dele tinha sido nula. Então, os escribas e fariseus, eles vieram com essa intenção, de fazer Jesus errar. É interessante que eles estavam preocupados com o pecado da mulher,
e não com o pecado do que estava com ela adulterando, que nem o trouxeram junto, né? Então, eles também não estavam observando a lei, e eles nem um pouco estavam preocupados com a lei. Eles estavam preocupados em fazer com que Jesus errasse. Mal sabiam eles que Jesus depois iria morrer pelos pecados deles. Jesus depois iria morrer pelos pecados do fariseu, do escriba, né? Eles se achavam sem pecados. Estavam condenando outra pessoa pelo pecado dela, achando que eles estavam sem pecados. Mas eles estavam pecando tanto quanto a mulher adúltera. E Jesus, e o texto mostra que eles não tinham compaixão. Eles não tiveram compaixão com a mulher. Eles estavam dispostos a matar esta mulher, porque a lei mandava matar. E eles estavam dispostos a matar esta mulher. Todos eles já tinham suas pedras nas mãos. Todos eles já estavam preparados para matar a mulher. Por quê? Porque eles estavam olhando o pecado dela e não o seu próprio pecado. Eles estavam olhando o erro da mulher e não vendo o seu próprio pecado. E eu quero dizer uma parte para nós aqui nesta noite, que muitas vezes nós somos como os escribas e fariseus. Nós temos uma tendência muito grande a olhar o pecado do outro e esquecer do nosso próprio pecado. Nós temos uma tendência enorme de acusar o nosso irmão, de expor o nosso irmão, e uma dificuldade tremenda de reconhecer os nossos próprios erros e os nossos próprios pecados. Quando nós lemos esse texto, nós olhamos para os escribas e fariseus e dizemos, nossa, eles foram covardes. E nós, quando nós agimos da mesma forma que eles, o que nós somos? Não que o pecado seja aceito. Jesus nenhum momento aceitou o pecado da mulher. Mas é isso, irmãos. Às vezes nós olhamos demais para o outro e esquecemos de olhar para nós mesmos. E Jesus vê que eles não tinham compaixão. No versículo 7 diz assim, e como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e lhe disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Jesus, ele conhecia os corações. As pessoas ali presentes, porque diz que os escribas e fariseus vieram, trazendo a mulher, e todo o povo apoiou, né? Todo o povo estava junto com eles. E Jesus, ele conhece os corações. Ele sabia qual o motivo dos escribas e fariseus estarem fazendo aquilo. Talvez para o povo que não conhece o coração, que só vê, né? Eles estariam dizendo, nossa, eles guardam a lei mesmo. Olha como eles são zelosos da lei. Pegaram ela em adultério e trouxeram ela aqui para ser julgada. Eles são zelosos da lei. Eles tinham diante do povo uma aparência de santidade. Eles pareciam ser santos. Mas não basta parecer ser santo, tem que ser santo. Como o Vitor falou, não adianta no nosso exterior parecer, se no nosso interior não é. E Jesus, ele mostrou aqui que ele conhecia bem o interior daqueles que estavam ali. E aí, então, ele não anula a lei, Jesus não anulou a lei, e também não anulou a sua pregação de compaixão. Ele diz assim, olha, quem dentre vocês está aqui sem pecado? Seja o primeiro a tirar pedra. Seja o primeiro. Aquele que tem certeza que não tem pecado, pode atirar a pedra. Interessante isso, né? E diz o texto que quando ouviram isso, saíram um a um, e a começar pelos mais velhos até os últimos.
Quando Jesus fala assim, olha, aquele que não tem pecado, então pode atirar pedra. E aí a coisa ficou difícil, né? O que ele ia fazer? Por quê, irmãos? Porque nós sabemos dos nossos pecados. Nós sabemos dos nossos erros. Nós sabemos onde estamos errando. E na hora que Jesus fala isso, nenhum deles jogou pedra. Porque nenhum deles podia jogar. E muitas vezes nós somos assim. Condenamos o nosso irmão e não olhamos para nós mesmos. E se nós olhar para nós mesmos, nós também temos falhas que precisamos ser consertadas. E aí, no versículo 11, e ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus, ele perdoou o pecado da mulher. Jesus, ele perdoou o pecado antes da cruz. Ele não tinha morrido ainda pelos pecados, mas ele já estava perdoando os pecados da humanidade. Depois ele ia para a cruz, derramar o seu sangue. E ele fala para a mulher, então eu também não vou te condenar. Jesus era o único ali que podia tirar pedra nela. Ele não tinha pecado. Ele era o único que podia fazer valer a lei. Ele era o único que podia dizer, olha, você merece o castigo. Jesus não tinha pecado, então ele podia atirar pedra na mulher, mas não é isso que ele faz. Ele fala, nem eu também te condeno, nem eu também vou te condenar. Mude de vida, deixe o pecado, abandone o pecado, começa uma vida nova. E é isso, irmãos, que Jesus fez por cada um de nós aqui. Se estamos aqui nesta noite, é porque um dia Jesus também nos encontrou e disse, abandone o pecado, mude de vida, comece uma nova vida, eu não te condeno. Eu não vou olhar para o teu pecado, eu não estou interessado no tamanho do seu pecado, mas vai, mude de vida, não peques mais, eu te perdoo. Todos nós experimentamos este perdão de Deus. Esse perdão que nos cura, que nos sara, que nos dá uma nova vida, que nos enche de esperança. O perdão de Deus nos dá esperança. Porque assim como esta mulher tinha uma sentença de morte sobre ela, havia uma sentença de morte sobre nós. Nós tínhamos uma sentença de morte. Nós estávamos condenados à morte. Mas Jesus vem com o seu amor, com o seu perdão e fala, eu te perdoo e eu derramo meu sangue na cruz por você e eu tiro de você essa sentença de morte. Que bênção! Glória a Deus por isso. Porque Deus nos amou tanto que Ele tirou de nós a sentença que estava sobre nós, que era de morte. Mas ele diz uma coisa para a mulher, vai e não peques mais. Para essa sentença de morte não valer mais, nós precisamos abandonar o pecado. Não tem como ser perdoados por Jesus e continuar na mesma prática. Não dá, irmãos. Se nós não mudarmos a nossa vida, o nosso padrão, nós continuamos com a sentença de morte sobre nós. Esta mulher, ela recebeu a vida de Jesus. Mas se ela voltasse ao pecado, ela poderia ter sido morta, porque a lei dizia que era para matar. E quando nós não deixamos o pecado, não deixamos Deus fazer aquilo que quer na nossa vida, nós continuamos com uma sentença de morte sobre nós. Mas Jesus, Ele perdoou. E o perdão é uma prova de amor, não é? O perdão é uma prova de amor. Quando nós perdoamos alguém, porque nos ofendeu, nos magoou, fez algo contra nós e nós perdoamos, nós estamos dizendo para aquela pessoa que nós a amamos. Porque ela nos fez mal, mas nós estamos dispostos a passar por cima de tudo aquilo, porque nós amamos. O amor é maior do que a ofensa. Então o perdão é uma prova de amor.
E o perdão de Jesus que nos deu é a maior prova de amor. Então, muitas vezes as pessoas colocam assim, mas se Deus me ama, mas se Jesus já mostrou o seu amor ali na cruz, ele não tem que provar mais amor. Ele prova cada dia a sua misericórdia, mas amor, maior prova de amor que nós tivemos de Jesus não tem. Ele deu a vida dele por você, para tirar de você a sentença de morte. Eu costumo dizer que nós estávamos no corredor esperando para ser mortos, né? Aqueles prisioneiros que ficam no corredor da morte. Nós estávamos assim, irmãos. Nós íamos para o inferno sem Jesus. Nós estávamos condenados. Aí o que Jesus faz? Jesus paga o preço ali na cruz para que a nossa sentença fosse retirada. E o que ele pede de nós? Vai e não peques mais. Então o perdão é um ato de compaixão. Jesus demonstrou toda a compaixão por aquela mulher quando a perdoou. E o que é compaixão? É padecer é se colocar no lugar do outro, é sentir a dor do outro, é sentir o sofrimento do outro. E Jesus fez isso com a mulher. Ele sentiu compaixão pela mulher. E ele perdoou. Assim como ele sentiu compaixão por cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Ele sentiu compaixão de nós e nos deu o perdão. O perdão é restaurador. Ele restaurou a vida desta mulher, assim como Jesus restaura a nossa vida hoje, se nós aceitarmos o seu perdão. O perdão nos restaura. O perdão nos traz vida. O perdão restaura relacionamentos, não é? Entre pessoas, tanto casal como amigos, né? Quando há o perdão, há uma restauração naquilo que havia sido quebrado. E nós estávamos longe de Deus, inimigos de Deus. Mas o perdão de Jesus nos restaurou a nossa amizade com Deus de novo. Então o perdão, ele é restaurador. Como nós precisamos aprender a perdoar. Como nós precisamos aprender com Jesus a perdoar. Porque nós não sabemos perdoar. Nós perdoamos em partes. Nós perdoamos apenas aparentemente para ninguém ver que eu estou de mal. Mas lá no nosso coração a gente guarda aquele rancor, muitas vezes aquela mágoa da pessoa por não saber perdoar. E mal sabemos que o perdão, ele restaura. Ele traz vida. Essa mulher, ela iria morrer. Mas o perdão de Jesus por ela trouxe vida. Então, irmãos, o perdão traz vida. Ele restaura. Aprenda a perdoar. Aprenda com Jesus a perdoar. Aprenda a ser um perdoador. Indiferente se a pessoa te pede perdão ou não. A questão não é se a pessoa reconheceu o seu erro ou não. Os escribas e fariseus não reconheceram o seu erro, mas Jesus morreu por eles também. Então nós precisamos aprender a perdoar, porque o perdão restaura as nossas vidas. Não guarde mágoas, porque maior perdão nós já recebemos de Jesus, não é? O maior perdão da história, Jesus fez por nós ali na cruz. Então, se Jesus me perdoou, sendo eu tão falho, tão cheio de pecado, tão cheio de erros, se Jesus me perdoou, por que eu não retribuo esse perdão? Por que eu não faço valer esse perdão também ao próximo, também ao meu irmão? Como eu falei, os escribas e fariseus estavam aqui apontando o pecado da mulher. E muitas vezes nós estamos olhando o erro do nosso irmão, nós não perdoamos o nosso irmão, mas Jesus morreu por ele. Como que nós podemos achar que ele não merece perdão? Se Jesus morreu por ele. Jesus acreditou em nós. Por que nós não acreditamos uns nos outros? Mas mas ele fez isso, fez aquilo. Não importa, irmãos.
Importa o perdão, porque o perdão, ele é uma prova de amor, ele é um ato de compaixão e ele é restaurador. Jesus morreu porque o pecado gerou a morte. E Jesus morreu. Então o perdão gerou a vida. Que bom saber isso. Que o perdão venceu a punição do pecado sobre nós. Esse perdão de Jesus é para mim, é para você, é para quem quiser aceitar. O que Jesus pede? Vai e não peques mais. Mude de vida. Deixe aquilo que te levava à condenação para trás. Deixe aquilo que te fazia ter uma sentença sobre você para trás. E comece uma nova vida. Não importa o que aconteceu até aqui. O que importa é daqui para frente. E esta mulher, então, ela teve o perdão de Deus, a misericórdia de Deus sobre a vida dela, que foi estendida a todos nós. Todos nós temos o perdão de Deus. Todos nós, assim como esta mulher, podemos experimentar deste perdão restaurador, deste perdão de amor e de compaixão. Só nos resta é aceitar este perdão. É nos colocarmos, como o Vitor disse, nas mãos de Jesus, deixar que Ele faça aquilo que Ele quiser das nossas vidas. Mudança de vida. Quando nós aceitamos este perdão de Deus, nós temos uma mudança de vida. Isto é conversão verdadeira. É quando há uma mudança de vida. A conversão, ela acontece quando eu aceito Jesus. Mas ela é um processo. A Jéssica, no começo do culto, trouxe o devocional dela e falou da luta que é contra a nossa carne e o nosso espírito. A luta que é para nós vencer a nossa carne. E é assim mesmo, irmãos. É todos os dias. Todos os dias nós temos uma luta com nós mesmos. Mas todos os dias também nós sabemos que o perdão de Jesus já nos alcançou e que o perdão de Jesus já me livrou do pecado. O perdão de Jesus já me livrou do pecado, então não tem pecado que eu não possa vencer. É difícil vencer a carne? É difícil. Mas esse perdão me leva a conseguir vencer a carne. Quando realmente Jesus faz parte da minha vida. Quando eu deixo Ele fazer parte total da minha vida, não só como os escribas e fariseus. Eles conheciam, mas não praticavam. O que faz nós vencer a carne, irmãos, é conhecer a palavra de Deus e praticar ela na nossa vida. Porque só conhecer não a resolve. É conhecer e praticar. A Jéssica é uma das jovens que faz devocional e nossos jovens são uma bênção, que todos eles fazem devocional e eu me alegro muito com isso. E ela está aprendendo a matar a carne. E que bom que ela está aprendendo enquanto é jovem. Tinha um irmãozinho na igreja de Pedreira que ele conheceu Jesus já bem velhinho. E ele vinha lá em casa e falava para mim, por que eu não conheci Jesus antes? Eu tinha sido muito mais feliz. Se eu tivesse conhecido Jesus antes, a minha vida tinha sido melhor. Por que eu não conhecia esse Jesus antes? Então você jovem que acha que está deixando alguma coisa para trás, porque está servindo Jesus tão jovem, você vai ser muito mais feliz, porque você já está com Jesus. Este perdão de Jesus já te alcançou e você pode ter uma vida nova com Jesus e você vai deixar de cometer erros que pessoas mais velhas cometem porque não conheceram Jesus antes. Então isso é maravilhoso saber. Então o pecado gerou a morte e o perdão gerou a vida. Aceite este perdão. Aceite Jesus. Deixe Ele fazer parte da sua vida. E você vai ver que é tão bom. Não é bom a gente ser perdoado, como é bom a gente ser perdoado. Como é bom a gente saber
que não importa o que aconteceu, o que a gente fez, o que errou, nós somos perdoados. Como é bom isso. Mas lembre-se, vai e não peques mais. Perdão também é mudança de atitude. Perdão também é mudança. Então, que nós possamos, nesta noite, nos colocar nas mãos do Senhor e aceitar este perdão e viver uma vida digna de quem foi perdoado por um preço tão alto. A sentença sobre nós era a morte, mas Ele nos perdoou. Glória a Deus por isso. Vamos nos colocar em pé.